A pornografia é uma verdadeira ilusão. Há um tempo atrás eu estava navegando na internet e apareceu para mim um vídeo do Miguel Soriani, que é um psicoterapeuta que fala sobre como o uso da pornografia afeta a nossa mente. E nesse vídeo ele comentou que cada vez mais pessoas mais novas estavam indo até o seu consultório para poder falar que tinham um problema com disfunção erétil, problema com pornografia, e eles não conseguiam lidar com esse tipo de problema. E Miguel, ele contou que vários pacientes muitas das vezes estavam em relacionamento, não estavam sozinhos, sabe? Mas mesmo assim encontrava na pornografia uma forma de ter prazer, ainda que tivesse uma parceira em casa, entendeu? E aí isso me chamou a atenção e começou a me dar um tipo de pensamento. Cara, por que isso acontece? Por que isso afeta a mente das pessoas? E aí eu encontrei alguns vídeos e alguns estudos que falam que isso está relacionado à dopamina, está relacionado ao prazer. Porque, pensa bem, quando a pessoa... Eu estou falando isso por experiência, né? Já tive muito problema por isso e por isso resolvi tanto estudar sobre o tema para poder aprender a lidar com isso. Mas como é que funciona? A nossa mente, ela está sempre querendo buscar prazer. Tudo aquilo que está relacionado a prazer, ela vai querer buscar. Então, é onde entra a vontade, é onde entra o desejo. E quando você encontra um prazer que é muito maior do que algo normal, automaticamente a sua mente ela vai tentar procurar mais. Tá bom, Jonathan, não entendi. Vamos lá. O que vai fazer você sobreviver? Vamos pensar como funcionavam as coisas lá atrás. Antigamente, os nossos antepassados, eles eram nômades. Eles não ficavam sempre nas cidades. Muitas das vezes eles deslocavam de uma cidade para outra porque precisavam sobreviver. Às vezes acabava comida em um lugar, enfim, porque tinha muitas guerras. E para isso, muitas das vezes o nosso ser antepassado precisava se deslocar, correndo o risco de não ter comida se ficasse lá, correndo o risco de serem atacados. Então, tudo aquilo que fizesse eles sair disso, eles iam para outra cidade. Então, tudo aquilo que estava relacionado à sobrevivência, eles precisavam se deslocar para outra cidade. Então, para poder conseguir mais alimentos, segurança, eles se deslocavam para poder tentar sobreviver. Era onde, muitas das vezes, eles aproveitavam o máximo de recursos daquela região, levavam para poder fazer com que eles sobrevivessem durante o percurso. Hoje, como é que se explica isso? Quando você vai comer uma coisa muito gordurosa, você come lá um hambúrguer, vou dar um exemplo, você sente muito mais vontade de comer aquela gordura toda, porque a gente aprendeu que estocar gordura é a melhor forma de sobreviver. Por quê? Porque senão você não sabe quando você vai ter aquela comida novamente. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano ele buscava segurança e que quando ele se deslocava na cidade era por motivo de não saber se eles poderiam ter aquele recurso dali da terra por muito tempo? Então, basicamente, é assim que funciona a lógica da pornografia. Quando a pessoa ela vai por um estímulo que é muito mais artificial, ela vai querer sempre buscar aquilo, entendeu? Quando na realidade, quando a pessoa vai assistir, ela sente muito mais prazer em algo artificial do que algo normal, entendeu? Eu dei um exemplo da comida, mas só para trazer um pouco de analogia para ficar bem compreensível, entendeu? Então, nossa mente ela tende a buscar aquilo que é mais artificial, aquilo que traz mais estímulo. Então, quando eu assisti esse vídeo, eu comecei a observar que isso realmente é verdade. Então, onde entra a lógica e aonde entra a dificuldade? Cara, eu vou levantar meu pé assim. Aonde entra a dificuldade? A dificuldade é justamente vencer esse estímulo que é do ser humano. A dificuldade é justamente vencer esse estímulo artificial.
Então, como é que funciona na prática? É justamente começar a buscar coisas que estão relacionadas ao natural, entende? Buscar, por exemplo, esporte, buscar se relacionar com outras pessoas, buscar coisas que estão relacionadas a isso. E quando eu vi esse vídeo, eu comecei a observar algumas coisas. Eu falei, cara, quando a gente não tem uma rotina e a gente não tem outros hobbies, sobra espaço para poder esse tipo de coisa entrar na nossa vida. E eu lembro, cara, olhando, fazendo uma análise, né, da minha vida toda, eu lembro que, cara, isso entrou na minha vida isso entrou na minha vida muito cedo, e boa parte era dos momentos que eu estava entediado, que eu não tinha nada para fazer, que eu não queria sair de casa, que eu não queria falar com ninguém, entende? Então, hoje ainda é difícil lidar com isso, ainda é difícil, das vezes a tentação vem, mas a gente, o que eu tô fazendo? Saindo e treinando, tô indo treinar, tô indo fazer coisas que façam com que eu fuja disso, entende? Então, é assim que funciona essa lógica. O vício, ele não tem como ser, o prazer, ele não tem como ser vencido, ele precisa ser substituído por algo novo. Então, se você gosta de treinar, cara, começa a treinar. Se você gosta de jogar, cara, vai jogar. Vai jogar, mano, que isso é melhor do que você fazer isso. Tem um livro que fala sobre isso, que é o livro da Shailene Lubin. Shailene Lubin é uma ex-atriz pornográfica que ela falou sobre isso. E ela conta que nos bastidores da indústria adulta, cara, muitas pessoas usavam drogas para poder conseguir fazer as cenas, para poder conseguir suportar aquele tipo de dor. Ou seja, isso durante muito tempo foi vendido como algo bom, entendeu? Só que na realidade, quando a gente observa o que é verdade, cara, é uma lucratividade muito grande para uma coisa que destrói pessoas, tanto a pessoa que está consumindo, tanto a pessoa que está produzindo tipo de conteúdo, entende? Então, quando a gente faz essa observação, a gente vê que, e não é uma coisa legal, mas se a gente for observar, tudo está ligado à cultura. Hoje a gente vive no Brasil, cara, hoje, como foi normalizado o OnlyFans, cara? Cara, você reparou como hoje a gente está no Brasil, cara? Como foi normalizado o OnlyFans? Cara, tô falando baixo porque já são tarde aqui, não posso falar, ó. Mas como foi naturalizado? Uma coisa que era absurda lá atrás. Mas se você reparar, isso tudo tá ligado à cultura. Você já reparou que as pessoas que... Vou dar um exemplo agora da Playboy. Antigamente, o que é o Playboy? O Playboy é o cara que tem o dinheiro, ele tem um carrão, ele tem o charuto dele, ele tem tudo. E aí ele consegue o que ele quer, consegue as mulheres que ele quer. E ele é um cara brabo, entendeu? Isso lá atrás era um símbolo disso, entendeu? A indústria da Playboy foi construída com base nisso. Então, porque hoje o cara que tem dinheiro, né, que tem dinheiro, é considerado como um Playboy? É justamente por conta disso. Porque ele é o cara que tem o máximo de recursos, ele tem o status dele, e aí automaticamente ele é o cara que é o brabo, entendeu? Então tudo isso foi feito para enfraquecer a sociedade. Mas, cara, aqui a gente vai compartilhar, a gente vai trabalhar junto, sabe? Vou criar um grupo de desenvolvimento pessoal para a gente estar sempre trocando ideia, compartilhando dicas, né? Na minha outra página também eu falo sobre isso, mas enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, começa a consumir coisas que façam você trabalhar a sua mente da melhor forma possível, entendeu? Lê a Bíblia, estude bastante a Bíblia, porque, cara, também não é só questão de rotina, de hábito, é uma questão espiritual, entendeu? Por quê? Porque isso está ligado à família. Então o inimigo ele vai sempre tentar trabalhar para destruir a família, entendeu? Esse é o maior objetivo dele, entendeu? Esse é o maior objetivo dele. O que ele fez com Sansão? Ele ficou tentando lá Sansão até cair. Deus falou com Sansão, Sansão, não vá, não case com mulheres estranhas. O pai dele falou. E, cara, Sansão caiu, entende? Mas ele se arrependeu. E se a gente está arrependido, a gente precisa todos os dias praticar coisas que façam, que demonstre essa gratidão que a gente tem em Deus, demonstre que a gente está arrependido. Então, justamente isso, eu estou compartilhando esses conteúdos com vocês.
E o objetivo aqui, cara, é justamente trazer conteúdos que vão nos ajudar a ser uma pessoa melhor e que vão contribuir para que a gente venha desenvolver da melhor forma possível. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu vou trazer futuramente conteúdos mais profundos sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Então é isso que eu queria falar com vocês. Tamo junto. Abraço.